A periodontia é um ramo da odontologia que, na verdade, trata os tecidos de suporte do dente, que constituem basicamente o cemento, que é um tecido que reveste a raiz do dente, constitui também o osso alveolar, que é o osso onde o dente vai estar inserido dentro, e a gengiva. Esse cemento, ele é um tecido poroso, onde se inserem fibras de tecido colágeno para fixar esse dente nesse osso e nessa gengiva para ele poder ser mantido na boca. Basicamente é isso que a periodontia estuda. Meu nome é Brunete Profil, eu sou periodontista, mestre em periodontia pela Universidade de São Paulo. A gente tem alguns problemas relacionados a esse tecido, que a gente chama de periodonto. Pério é ao redor do dente, odonto. A gente tem a gengivite, que é a inflamação da gengiva, e a periodontite, que é como se fosse uma infecção mais severa. É uma doença infecciosa causada por bactérias. Essas bactérias, na verdade, elas estão presentes na placa bacteriana, que com o tempo tende a se calcificar. Essas bactérias, elas desencadeiam uma resposta do teu corpo, que é uma resposta de inflamação. Então a gengiva ganha uma característica de edema, de inchaço, de sangramento, de dor, que esse processo inflamatório, somado à ação das bactérias, vai ulcerando, vai ferindo essa gengiva que está lá em contato com o dente. E isso vai expondo uma parte que era para estar dentro do corpo, que era para estar protegida pela gengiva, expõe para o meio bucal. E aí você pega, então, uma ferida em contato direto com as bactérias. Essas bactérias entram na corrente sanguínea, elas caem dentro do teu corpo. Problemas cardíacos relacionados também a essa invasão bacteriana, elas se alojam no coração. Então a gente muitas vezes pensa, é só um sangramento bucal, a minha gengiva deu uma sangradinha com o fio dental. Mas na verdade isso é a ponta de um iceberg muito maior, que está relacionado à tua saúde sistêmica. Sangramento não é uma coisa saudável. O sangue tem que ficar dentro do seu corpo, não fora dele. Então, quando você usa o fio dental, você passa o fio dental e sangra, é porque alguma coisa errada tá acontecendo. O teu corpo tá te dando um alerta. E pior, às vezes você nem usando o fio dental tá e tua gengiva sangra espontaneamente. É porque o grau de inflamação do teu corpo tá muito exacerbado. São as bactérias que estimulam esse tipo de resposta do teu organismo. Como sinal dessa perda gradual de tecido de suporte, começam a se expor as raízes do dente, por exemplo, começam a surgir espaços negros entre os dentes, porque são espaços que antes tinham que ser preenchidos por tecido ósseo, por gengiva. Então vai aumentando o espaço entre os dentes. Aos poucos esses dentes vão ganhando mobilidade e o paciente vai perdendo dentes. E como diagnosticar essa doença? Normalmente é muito difícil que o indivíduo faça o autodiagnóstico. É uma doença muito silenciosa, por ser crônica, progressiva, gradual. Quando um paciente chega no meu consultório, qual é o meu protocolo diagnóstico? Eu vou fazer uma medida que a gente chama de sondagem. A sonda é um instrumento que parece uma reguinha e a gente encaixa entre o dente e a gengiva. Dessa forma, eu consigo identificar se o indivíduo perdeu esse tecido de suporte do dente. E atrelado a isso, exames radiográficos. A gente pede radiografias para poder mensurar, medir a altura óssea ou eventualmente a perda óssea. Falando de tratamento, quando o paciente chega ao meu consultório, eu vou remover a causa, que é a placa bacteriana, e o cálculo, que é o tártaro. O meu tratamento depende muito da colaboração do paciente. Então eu preciso que em casa esse paciente utilize fio dental todos os dias, escove o dente pelo menos 3 vezes ao dia. Uma que a prevenção é o melhor remédio, então evitar a doença é sempre melhor do que tratar uma doença. Ainda mais quando a gente está falando de uma doença que traz sequelas, uma vez que depois que você perdeu essa inserção de tecido, você não vai ter de novo. Nesse sentido, prevenir a instalação de uma doença é sempre legal. Além de ser saudável, é muito menos doloroso. Eu acredito que eu sou responsável pela saúde da pessoa. Eu não sou responsável
por tratar uma gengivite. Porque em volta desse dente, em volta dessa gengiva, tem um ser humano que tem medo, que tem dor, que chora, que não quer perder o dente dele quando tá mole. Eu quero cuidar da pessoa que acorda de manhã e vê que o fio dental tá sujo de sangue. É muito gratificante quando a gente recebe pacientes que normalmente negligenciaram um pouco o cuidado bucal e aí a gente entra nesse tratamento juntos e raspa e a gente tenta ensinar o paciente a escovar, usar fio dental todos os dias. Quando você vê que esse paciente aderiu, quando ele chega na próxima sessão, falando pra você que tá usando fio dental e que acha o máximo que não sangra mais, ou que não tem mais cheiro, não tá mais tão sujo, ou que não tem vergonha de sorrir, isso é bem legal, é bem gostoso. E a parte que me encanta também é essa questão da saúde mesmo, de eu saber a hora que eu deito minha cabeça no travesseiro que aquele paciente não corre riscos, que a saúde dele tá bem cuidada, tá imaculada.